Olá, irmão e irmã, sou o Padre Ricardo. Hoje vamos falar sobre a biografia e obras de José de Alencar. Vamos lembrar que José de Alencar escreveu no período romântico. Nós lembramos então que o movimento romântico aconteceu no Brasil de 1836 a 1881. Vamos lembrar de algumas características do período romântico: forma simples de escrita, métricas populares, irregularidades estróficas, liberdade formal, descrição minuciosa, eles usavam a comparação e a metáfora. E agora do conteúdo textual. O que se trata? Como que eram os textos? Os textos eram marcados pelo subjetivismo e egocentrismo, sentimentalismo, saudosismo, nacionalismo, medievalismo, indianismo, religiosidade, byronismo, já explicamos aqui no canal que é referência a Byron, aquele poeta que tinha uma vida boêmia, condoreirismo, referência à ave condor, que é o símbolo da liberdade. Também usavam a idealização da mulher e do amor, exaltação da natureza. José de Alencar. José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, Ceará, em 1º de maio de 1829 e morreu no dia 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Ele morreu com 48 anos, vítima de tuberculose. Ele era advogado, jornalista, político, orador, romancista e teatrólogo. A sua obra é muito importante pela seriedade, ciência, consciência técnica e artesanal e também pelas sugestões e soluções oferecidas. Ele ajudou a nacionalização da literatura no Brasil e consolidou o romance brasileiro, do qual é considerado o verdadeiro fundador. Ele é tão importante nas letras brasileiras que é considerado o patriarca da literatura brasileira. Vamos agora, irmãos, entrar então nas obras de José de Alencar. Tem um livro muito importante que dá para entender muito as obras dele. O livro é uma autobiografia, o nome é o nome do livro é Como e Por que Sou Romancista. É uma autobiografia intelectual dele, de José de Alencar, importante para o conhecimento de sua personalidade e dos alicerces de sua formação literária. É um texto em forma de carta que foi escrito em 1873 e publicado em 1893. É a autobiografia, então, escrita por ele mesmo, pelo próprio José de Alencar. Ele tem também um livro de crônicas que se chama Ao Correr da Pena. São crônicas que abordam os fatos acontecidos entre 1854 e 1855. Vamos agora para os romances. Nós vamos lembrar, irmãos e irmãs, que no período romântico havia 4 tipos de romances. Os romances históricos, que os autores pegavam um fato histórico e descreviam uma cena fictícia, embora o fato histórico fosse verdadeiro. Os romances indianistas, que descreviam feitos heróicos de índios. Romances rurais, que aconteciam na zona rural, e o romance urbano, que acontecia na zona urbana. O José de Alencar escreveu esses 4 tipos de romance. Romances históricos. As Minas de Prata. As Minas de Prata é uma história que se desenvolve em Salvador, Bahia. Na história, Dom Diogo de Maris, que era filho de Antônio de Maris e Lauriana, ele é irmão de Cecília. Esses 4 personagens são do personagem O Guarani, que é o livro que nós falaremos daqui a pouco. Esse Diogo de Maris, ele detém o roteiro das Minas de Pratas, que foram descobertas por Robério Dias. Estevão era o filho do Robério Dias e ele é o herdeiro das Minas de Prata. Porém, o rei da Espanha e o rei de Portugal e alguns grupos também particulares do Brasil estão interessados na mina de prata. Então, forma-se aquela disputa por descoberta das minas de prata. Então, essas Minas de Pratas é um romance muito bom, histórico, do José de Alencar. Outro romance, Guerra dos Mascates. Esse é muito bom. Nós sabemos que na história do Brasil, a Guerra dos Mascates ocorreu entre os moradores de Recife e os moradores de Olinda, em Pernambuco. O José de Alencar pega esse fato e escreve um romance. Nesse romance, o Vital Rebelo, que morava em Recife, ele se apaixona por Leonor, que morava em Olinda. Os dois, o Vital morando em Recife e a Leonor morando em Olinda, queriam viver um amor, mas não podiam, porque os habitantes de Olinda estavam em guerra contra os habitantes de Recife.
Então, esse fato, Guerra dos Mascates, ocorreu mesmo. Mas o José de Alencar pega esse fato histórico e descreve essa história fictícia. Guerra dos Mascates é um romance muito bom. Outro romance, O Gaúcho. Manuel Canho é o gaúcho afilhado do coronel Bento Gonçalves. E ele vive ali cavalgando pelo Rio Grande do Sul entre as tropas do governo e as tropas dos rebeldes, porque havia na época uma guerra dos locais contra o governo federal. O livro é muito bom também. Então esses são os 3 livros históricos de José de Alencar. Aqui no canal eu vou falar só dos que eu li. Tem outros, eu vou falar só dos que eu li. Indianistas. Iracema. Iracema é uma índia que se envolve com o português Martim. E desse enlace nasce Moacir. Moacir, que significa filho da dor. Então nesse livro ele narra o romance da Índia Iracema com Martim em português. Outro romance, O Guarani. Esse livro é espetacular. Ele descreve a história de Peri, que era um índio que interage com a natureza, ele domina animais, conhece muito bem os cheiros, as vistas, os barulhos da natureza, e ele luta com outros índios selvagens, e também luta com bandidos, porque havia malfeitores naquele tempo procurando a mina de prata, a mesma mina de prata que vai aparecer no romance homônimo. E aqui Peri luta para salvar Cecília, que é filha de Dom Antônio de Maris e Dona Lauriana. E outro filho deles é o Diogo, aquele Diogo de Maris que vai aparecer lá nas Minas de Prata. Outro romance indianista, Ubirajara. Ubirajara narra os feitos heróicos de Ubirajara, que era um líder indígena. Vamos agora para os romances rurais. O Sertanejo. O sertanejo acontece no Ceará, na fazenda do capitão Gonçalo Pires Campelo e da dona Genoveva, tinha um moço que chamava Arnaldo, que era apaixonado pela Flor, que era filha do capitão e da dona Genoveva. E a Flor também era apaixonada pelo Arnaldo, só que eles não tinham coragem de declarar um para o outro. E eles viviam ali, e ali há disputas, porque há grupos de malfeitores que tentam sequestrar a Flor, há também índios selvagens que atacam a fazenda. É um romance rural muito interessante. Outro romance, O Tronco do Ipê. Na fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, José Figueiras morreu afogado. E o filho dele, o Mário, cresce junto com Alice, que era filha do Barão da Espera, o senhor Joaquim Freitas, que era o Barão da Espera. Alice e o Mário são apaixonados um pelo outro. Só que o Mário não pode viver esse amor, que ele desconfia que a morte do pai dele foi uma morte suspeita, e ele desconfia da família do Barão. Então ele é apaixonado por Alice, a filha do Barão, mas tem que investigar a morte do pai dele, que ele desconfia que o pai dele foi morto. Esse é o Tronco do Ipê. Outro romance, Tio. Esse romance Tio é muito bom. A história se passa no interior de São Paulo. Luiz Galvão e Ermelinda são fazendeiros da Fazenda das Palmas. Eles criam um sobrinho, que chama Brás, que tem deficiência mental. E tem uma moça que chama Berta, ela que educa esse Brás. E o Brás estava aprendendo a falar. E nesse aprender a falar, ele chama Berta de Tio, por isso que o livro se chama Tio. Ali, um facínora que chama João Fera, que ele mata os malfeitores da região. Só que, misteriosamente, ele protege Berta e protege as famílias dos fazendeiros. Descobre-se que Berta é filha de uma mulher pela qual o Luiz Galvão, que é o fazendeiro, e o João Fera foram apaixonados na juventude. Então, há um mistério sobre a paternidade de Berta. Quem é o pai de Berta? E nesse livro também há várias intrigas armadas. Há incêndio no canavial, tentativa de assassinato. É um livro muito interessante. Agora vamos passar para os romances urbanos. A Alma do Lázaro. Essa história acontece em Recife. Lázaro era um leproso que era excluído da sociedade e era apaixonado por Úrsula. Só que ele não podia viver o amor, que era excluído da sociedade. Tem uma cena no livro que o Lázaro salva uma pessoa que estava sendo atacada por um cachorro raivoso. E a pessoa, quando viu que é o Lázaro que já tinha salvo, a pessoa saiu desesperada dizendo, é o leproso. Então ele sofre muita exclusão no livro. Esse é A Alma do Lázaro. Outro livro, A Pata da Gazela.
A Pata da Gazela se passa no Rio de Janeiro. Horácio e Leopoldo são dois amigos que veem duas amigas, Amélia e Laura, que são duas primas. Horácio encontra um sapatinho e apaixona-se pelo dono daquele sapatinho, sem saber quem era. Então começa a procurar o pezinho, apaixonado pelo pezinho da senhora. E pode ser a Amélia, e pode ser a Laura. Já o Leopoldo apaixona-se pelo sorriso. Então o Horácio apaixona-se pela matéria e o Leopoldo apaixona-se pela essência. E vão tentar descobrir quem é Laura, de quem é o sorriso, de quem é o pezinho, da Laura ou de Amélia. Outro livro, A Viuvinha. Esse livro é muito bom também. Jorge e Caroline são um jovem casal. O Jorge, ele morre endividado. Endividado, ele morre e deixa a jovem viuvinha, a Caroline. Só que há desconfianças de que o Jorge não morreu. Ele fingiu a sua morte para escapar das dívidas. E aí começam as suspeitas para saber se o Jorge realmente morreu ou se ele fingiu estar morto para fugir das dívidas. Outro romance, 5 minutos. Por 5 minutos, um rapaz ele muda o horário, ele tomaria o bonde no tal horário, mas por 5 minutos ele toma o bonde no horário diferente. E aí ele conhece uma moça e se apaixona por essa moça sem saber quem ela era. E todos os dias ele começa a tomar o bonde naquele horário diferente para tentar encontrar a moça. Outro livro, Diva. Augusto Amaral escreve cartas a seu amigo Paulo, narrando-lhe a dificuldade de conquistar o amor de Emília. O Augusto Amaral era um jovem médico que curou Emília de umas doenças e o médico se apaixonou por ela. A Emília também está apaixonada pelo Augusto, só que ela não dá o braço a torcer, ela não quer ceder. E vamos ver então se o Augusto vai desistir ou vai persistir, tentar conquistar Emília. Outro livro, Encarnação. O Senhor K conhece uma mulher e casa-se com ela. Só que ele não consegue viver esse amor plenamente devido a lembranças obscuras do seu passado. Outro livro, Lucíula. Paulo escreve cartas a uma senhora narrando-lhe o seu amor, a sua paixão por Lúcia, que era uma prostituta. Paulo luta para tirar Lúcia da prostituição e casar-se com ela. Outro livro, O Ermitão do Glória. Esse é espetacular. No Rio de Janeiro, ali nas costas dos mares, Aires de Lucena navegava nos mares, combatendo os franceses que tentavam invadir o Brasil de 1600 e pouco. Numa dessas lutas, o capitão de um navio francês, ele morre. E aí a esposa do capitão francês estava com uma criancinha nos braços. E desesperada, essa esposa francesa do capitão francês entrega para o Aires de Lucena uma criancinha e pula no mar. E o Aires de Lucena, assustado, ele protege a menina com o braço e com a outra vai lutando, manejando a espada. E quando acaba a luta, ele leva a menininha para a terra e leva a menina para ser adotada por um casal de amigos dele. E batiza a menina como Maria da Glória. E quando a Maria da Glória cresce, o Aires de Lucena se apaixona por ela e ela também se apaixona por ele. Mas eles podem ou não viver o romance? E as coisas pioram, porque os pais adotivos de Maria da Glória marcam para ela um casamento. Esse livro é muito bom, espetacular. Esse então é O Ermitão do Glória. Outro livro, O Garatuxa. Essa história também se passa no Rio de Janeiro. Há desentendimento entre os padres da cidade, o ouvidor-geral de Portugal, os vereadores locais e os habitantes da cidade. Forma-se um alvoroço geral nesse livro. Outro livro, Senhora. Aurélia e Seixas acertam, casam-se por um contrato temporal. Eles fazem um casamento, um contrato temporal, de modo que quando o contrato terminasse, o casamento deles também acabaria. Só que eles se apaixonam um pelo outro. E agora? Fim do contrato, o casamento acaba? Ou porque se apaixonam, eles mudam, acabam com o contrato e agora se amam de verdade? Outro livro, Sonhos d'Ouro. Sonhos d'Ouro, esse tem o título, esse livro, porque tem uma planta lá no livro que parece ouro, que parece cor de ouro, por isso chama Sonhos d'Ouro. Nesse livro, tem uma moça chamada Guida, que é filha do comendador Soares e da dona Paulina, que é muito disputada por vários homens para casamento. Só que ela se apaixona por Ricardo, um advogado paulista que está vivendo no Rio de Janeiro, trabalhando com seu amigo Fábio.
Só que o Ricardo não pode casar com Margarida, porque ele já está comprometido com a sua prima Isabel, lá em São Paulo. Vamos agora passar para os teatros. Mãe. Mãe é uma peça teatral na qual Jorge tem uma escrava que se chama Joana. O Jorge não sabe, mas a Joana, apesar de ser sua escrava, é a mãe dele. Ele não sabe, mas tem algumas pessoas que sabem e querem contar, mas a Joana fala que se ele souber, ela morreria. Então esse dilema, conta-se ou não conta-se a Jorge, que é a escrava dele e a mãe dele. Essa é a peça teatral Mãe. Muito boa a peça. Outra peça, As Asas de um Anjo. A história também se passa no Rio de Janeiro. Antônio e Margarida criam sua filha Carolina. Mas acontece que é um malfeitor, um homem de mau caráter, que se chama Ribeiro, que tenta convencer a Carolina a fugir de casa com ele. E os amigos de Carolina advertem-na que ela não deve fazer isso. Então esse é As Asas de um Anjo. Outra peça teatral, O Crédito. Essa história também se passa no Rio de Janeiro. Um jovem engenheiro chamado Rodrigo é muito inteligente e prestativo. E ele ajuda as pessoas a descobrirem o valor da família, do trabalho, a serem honestas e éticas no dia a dia. Esse Rodrigo é tentado mais de uma vez, mas ele mostra muita honestidade, um caráter bom e não cede às tentações. Tem uma cena, por exemplo, que tem uma senhora casada que dá em cima dele. E ele fala com ela, você não deveria fazer isso, deveria valorizar a sua família. E a senhora, envergonhada, reconhece que estava errado e pede desculpas para ele. Então, assim, ele, no dia a dia, ele dá muitas lições nas pessoas. Outro teatro, O Demônio Familiar. Pedro é um escravo que ele leva cartas de uns casais para os outros. Só que ele vai trocando as cartas. Um homem escreve para uma mulher, ele leva a carta para outra mulher. E a mulher que escreve para o homem, ele leva a carta para outro homem. E forma-se várias intrigas ali. E eles precisam descobrir quem é que está trocando as cartas, porque está dando muita confusão entre os casais. Outro livro, O que é o Casamento? A história se passa no Rio de Janeiro e em Petrópolis, em 1859 e 1860. Miranda desconfia da fidelidade de Isabel, sua esposa. Isabel é fiel, mas o Miranda é um desconfiado. E vamos precisar eu já li, mas precisa se ler a peça para descobrir se ele se convence ou não da fidelidade da esposa. Outra peça teatral, Verso e Reverso. A história se passa no Rio de Janeiro. Ernesto é um estudante de São Paulo que passa férias no Rio de Janeiro. E ele detesta a corte, ele reclama de tudo, não está satisfeito com nada. E marca o retorno para São Paulo. Só que o tio dele, o Teixeira, o leva para passar uns dias nas Laranjeiras. E lá ele conhece sua prima Júlia e se apaixona pela Júlia. E agora ele não quer mais ir embora do Rio de Janeiro, porque está apaixonado pela Júlia. E fica o dilema. Ele permanece no Rio de Janeiro por causa de Júlia, tenta conquistar a prima, ou ele volta para São Paulo porque não gosta da corte. Falamos então, irmãos e irmãs, aqui das obras de José de Alencar. Vamos falar aqui algumas frases de José de Alencar para nós terminarmos o nosso vídeo. Ele tem uma frase que diz assim: a religião, essa sublime epopeia do coração humano, tem um símbolo para cada sentimento, uma imagem para todos os acidentes de nossa existência. Outra frase: a vida se resume na religião, nela se acha a essência de todos os grandes sentimentos do homem e de todas as grandes coisas do mundo. Outra frase: e sobre tudo isto há ainda a religião, a nossa bela religião de Cristo, mãe extremosa de todos os órfãos, a irmã desvelada de todos os infelizes, amiga e companheira fiel de todos os pobres, a consoladora de todas as misérias e de todas as aflições. É ela que nos há de dar força e coragem para atravessarmos com resignação esses dias de atribuição, que felizmente parecem que irão pouco a pouco se acalmando, até nos deixarem aquela velha serenidade dos belos tempos de que hoje temos tanta saudade. Irmãos e irmãs, então esse foi o vídeo de hoje, biografia e obra de José de Alencar, espero que tenham gostado.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.